paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Comigo, irmã Luzinete, vai tudo bem. Olha, eu estive pensando nesse amanhecer sobre uma palavra que eu gostaria de trazer aqui. Eu tenho um hino em um dos meus CDs que fala sobre a passagem de Jacó, no Val de Jaboque. E lembrei-me que tem pessoas que interpretam de várias formas a luta de Jacó com o anjo. Me lembrei também que Jesus disse: o reino dividido contra si próprio, si mesmo, não subsiste. E me lembrei de passagens, de acontecimentos, de coisas que já vi, já presenciei. E pensei, vou fazer um resumozinho e falar algo aqui. Então, essa reflexão de hoje está em Gênesis 32, especificamente no versículo 28. Está escrito assim: então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esta palavra era o anjo do Senhor falando com Jacó. Como você conhece essa passagem, Jacó estava ali passando o val, né, com sua família. Aqui vai dizer que ele colocou suas prioridades para ir à frente, quer dizer, sua esposa, e presentes e outras coisas à frente. E quando ele foi atravessar o val, que é um rio, o rio de Jaboque, o val num rio significa a parte rasa, onde dá para passar a pé ou a cavalo, né? Uma parte rasa de um rio. E ao mesmo tempo, espiritualmente, fala de lugar de encontro com o divino, simboliza lugar de luta espiritual. Quer dizer, nesse lugar, nessa travessia, me veio à mente assim alguns vídeos que eu já vi de boiadeiros atravessando parte de rios com os bois, ali para o lado aqui do norte do Brasil, né? Me vem à mente agora bois, aquelas manadas atravessando. Existem filmes também que mostram que às vezes tem perigos, né, no lugar da travessia. Mas estamos falando aqui de humanos, estamos falando de Jacó, que muitos dizem que significa enganador. Não, também. Mas estamos falando de um homem valente, que veio de grandes experiências, veio de fugir da morte, veio do medo, veio de lutas com seu irmão Esaú, que por sua vez trocou o seu direito de primogenitura, né, que tem toda uma história, todo um ritual e toda uma cultura em Israel do passado, né, que sobre a primogenitura, onde o pai colocava a mão sobre a cabeça do filho homem primogênito e abençoava os outros também, mas aquela bênção para o primogênito era especial. E a bênção aqui era de Esaú, que nasceu gêmeo com Jacó. Mas Jacó era inteligente e lutador, e também, vou resumir a história, e também ele veio e o irmão Esaú trocou simplesmente o prato de lentilha com a bênção da primogenitura, né? Aí, então Jacó fugiu do irmão, porque quando o irmão deu por si que tinha trocado uma coisa muito especial na vida dele, se sentiu injustiçado e ficou bravo, né? Claro. E o irmão Jacó fugiu. Então Jacó era um homem que vinha de grandes batalhas, assim, de lutas, de muito medo, de
esconderijos, né? E vinha, e vinha, e vinha. E chegando ali, depois de uma grande história de sua vida, de ter vivido muitas coisas, chegando no val, na parte rasa do rio de Jaboque, para atravessar com sua família, com seus bens, com tudo que ele tinha, ele estava decidido a lutar um pouco mais. Aqui entra o que eu quero dizer sobre lutar com Deus. Nós vemos aqui que Jacó, no capítulo 32, né, de Gênesis, que Jacó, ali, naquela etapa ali da sua caminhada, da sua volta, naquele lugar, ele se encontrou com Deus. E então ele quis uma bênção. Agora trazendo para você, será que você tem acreditado que você pode ser abençoado? Você tem acreditado que vale a pena você se esforçar um pouco? Porque Deus, ele sempre faz a parte dele. E Deus nunca está distante. Deus sempre está presente. Deus está atento. Deus está sempre pronto. Deus, ele está sempre ouvindo e disposto a te abençoar. Agora, ele é fiel na parte dele. Mas e nós? E você? Tem sido fiel com a tua parte? Louvado seja Deus. Primeiro ponto, você precisa acreditar que se esforçando, você alcança, não é? Eu vejo a beleza de Deus nisso também. Porque Deus, ele não é aquele que chega, ó, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Deus não é nosso servente, toma aqui. Não. Deus vem e junto contigo ele trabalha. Ele faz a parte dele e deixa uma parte para você. Eu digo que a parte que ficou para nós é a mais fácil. E ainda assim ele nos ajuda. Louvado seja Deus. Então, Deus é lindo por causa disso. Ele não obriga ninguém, assim também como ele não dá, assim simplesmente toma. O filho que recebe muitos presentes do pai, sem nenhum esforço, esse filho não vai valorizar tanto quanto deveria, né? Veja aí os pais ricaços que dão tudo para os seus filhos e não pede nadinha de esforço em troca, né? Eu lembro que uma vez eu estava num lugar cuidando de umas crianças para uma mulher e ela disse assim para mim: ó, Luzinete, você pode organizar aqui? Só que quando você chegar no quarto dos meus meninos, que eram 3, não faça nada, não toque em nada, porque eles precisam aprender a coordenar, ter em ordem o quarto deles. Eram 3 crianças, na faixa de 8, 9, 10 anos. Então, os pais que realmente amam e que querem que seus filhos aprendam e sejam bons seres humanos, eles não dão tudo de mão beijada. E Deus não fica muito longe disso. Então, eu vejo a beleza nisso daí, sabe? Nessa qualidade de Deus. E assim foi com Jacó. Então, Jacó chegando no momento ali da decisão, da divisão, da mudança, e Jacó resolveu ser abençoado. E o anjo do Senhor, seja Deus, visitou Jacó ali, no val de Jaboque. E então Jacó começou, agarrou o anjo. Aqui eu quero dizer, aquele versículo que Jesus falou, que o reino dividido contra si próprio não subsiste, encaixa na vida de muita gente. E eu trago isso aqui como reflexão. Jacó lutou sim com Deus, mas ninguém pense que Jacó lutou batendo ou lutou querendo ferir Deus, não. É segurando, aleluia. Olha, irmão Tiago, é segurando. Por isso que eu falo às vezes, eu quero estar agarrada aos pés de Jesus, aleluia, e nunca mais soltar. Então Jacó não lutou como alguns pensam, dividindo o reino, não é? Tem gente que está achando que está fazendo a obra, mas está criticando o trabalho do outro, está maltratando quem está do lado dele ajudando, está diminuindo quem tem os talentos e está ali se esforçando para dar fruto mediante os talentos que Deus pôs na vida. Tem gente que luta contra
a obra de Deus na terra. Tem cristão crente que luta destruindo o trabalho do outro irmão, o trabalho da obra de Deus, achando que está fazendo certo, mas eu vim dizer, aleluia, nessa manhã de segunda-feira, Jacó lutou com Deus, mas não foi contra Deus, foi para receber mais de Deus. Aí, irmão Zinete, como que eu luto então? Como que eu vou fazer? Simplesmente apoia o verdadeiro que está do seu lado trabalhando na obra do Senhor. Simplesmente jejue, busque, ore, peça a Deus para te capacitar. Vá lutando, mas é com. Entende? Ó, a palavra com aqui tem um sentido tão forte. É com e não contra. Aleluia. Eu quero a bênção, Senhor. Hora de madrugada, jejua, lê Bíblia e pede. Eu quero a bênção, se santifica, se separa do que é pecado aos olhos de Deus e seja abençoado. Não destrua o trabalho do seu irmão, não diminua o talento do seu irmão, não apague a alegria do seu irmão. Tem gente assim, ó, que tem um irmão trabalhando do lado dele, irmão Tiago, e aquele irmão fica feliz. Tá feliz porque tá trabalhando para o Senhor. É só felicidade. Aí vem o outro lá que acha que está lutando pela obra de Deus e fala assim, olha ali, querendo aparecer. Ih, essa aí tá se achando, hein? Tá achando que é alguma coisa, hein? Tá lutando com Deus ou contra Deus? O reino dividido não subsiste. Quer dizer, o reino que tá metade lutando a favor e metade contra, ele não para de pé, ele vai ruir, ele vai se destruir, se autodestruir. Lutar com Deus, meus amados, é diferente. É estar junto, é estar buscando o que é bom, buscando ser abençoado e nunca lutando para derrubar o Senhor, né? Jacó aqui estava lutando ali para receber a bênção, ele não estava ali lutando, ó, o anjo dizia assim, eu quero subir, já vai amanhecer, eu preciso subir. E Jacó ali, não, eu não te solto se o Senhor não me abençoar. Entendeu? Jacó não estava ali querendo derrubar o anjo no chão. Né? Jamais ele conseguiria, mas a intenção dele não era derrubar aquela pessoa que estava ali. Não era fazer aquela pessoa cair no chão, porque o anjo tentava subir, não. Era só receber a bênção, e é assim que nós devemos ser. E então, meus amados, quando já estava amanhecendo, né? Ali era Deus dando a oportunidades. Você acha que Jacó conseguiria parar Deus? Jamais. Acha que Jacó conseguiria segurar Deus ali? Segurar o anjo do Senhor? Não. Ali, irmã Gislaine, era Deus dando a oportunidade para Jacó. Assim como ele dá a oportunidade para mim, para você, todos os dias, de recebermos bênçãos, de sermos abençoados. Mas a nossa parte é essa. Vamos ficar ligadinho a Deus, ligadinho a Jesus, ligadinho no bom sentido, sempre positivamente, sempre buscando o que é bom, nunca deixando sentimento de inveja, de competição, de diminuição, de humilhação nos usar, que isso aí não vem de Deus. É sempre apoiando o que é bom, apoiando os sinceros, apoiando os verdadeiros, apoiando os que estão do nosso lado, nos alegrando com eles, festejando com eles, quando eles se sentirem fracos, dando força com palavra, segurando na mão, dizendo, vamos, estamos juntos de verdade, aleluia. Então é a oportunidade que Deus estava dando ali. Até que quando estava amanhecendo, o anjo disse, eu preciso subir, já vai amanhecer. E Jacó falou como eu disse, eu não solto, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Ah, talvez você tenha desistido aí com um mês, com um ano, com 5 anos, com 10 anos, não importa. Talvez você tenha desistido. Quantas vezes eu também pensei em desistir, mas não. O tempo está acabando, não desisto. Parece que já não dá mais, não desisto. Passou a madrugada, já vai amanhecer e o anjo tem que subir. Acabou-se o tempo, não tem problema, porque para Deus não se conta minutos, horas ou anos. Ele está dando a oportunidade simplesmente. Aí, como Deus viu que o Jacó era valente,
fez a pergunta decisiva. E olha aí, outra vez Deus perguntando para nós. Qual é o seu nome? Talvez o seu nome seja de fugitivo, porque Jacó tinha fugido do irmão. Talvez o seu nome, como ainda hoje alguns dizem, enganador, falam de Jacó. Não é assim, mas quem sabe de você alguém tem dito o enganador, o fraco, a fraca, o que não tem fé, o que não persevera, o que não vai adiante, o que não consegue, o que não vai conseguir. Mas Deus faz a pergunta especial para você. Qual é seu nome? Aí você diz, Senhor, meu nome é esse. Pode falar a verdade para Deus. Né? Como eu disse aos olhos do povo. Diz para Deus quem é você. Às vezes nas minhas orações eu falo, Senhor, eu sei que sou dependente de Ti. Que sem Ti não faço, não vou a lugar algum, não posso sentir. Se quer respirar, sem quer piscar os meus olhos, sem quer acordar, sem quer me levantar da minha cama. Se quer dar um passo, Senhor, mas eu estou aqui com todos os meus defeitos, com todas as minhas fraquezas. Me ajuda, Senhor. Porque Deus quer a sinceridade, irmã Fabiana. Irmã Madalena, Deus quer a nossa sinceridade. Deus está disposto a mudar a situação de muita gente. Só falta a nossa sinceridade, nosso esforço. Aí ele disse, não será mais Jacó, mas Israel. E aí então Jacó descansou, né? Se tranquilizou. O anjo de Deus subiu. E Jacó ali teve a grande mudança na sua vida. E ele saiu marcado, viu? Nas pelejas a gente sai marcado. Nas lutas a gente sai marcado. Porém, abençoados. E de Jacó, veja bem o que existe hoje. O país de Israel. Mudou para Israel. E Israel é o país que só de você orar por Israel, você já recebe bênção, sabia? Porque Deus, ele não é um deusinho qualquer. Esse Deus todo-poderoso criador não é simplesmente muita gente, Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, Jesus, Jesus, né? Assim como se fosse comum. Não. Com Deus é sério, é poderosíssimo, é tremendo. Com Deus, aleluia, é grandioso. Com Deus é inimaginável. Com Deus está acima de todo o seu entendimento. Por isso que você não pode imaginar o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, que forma vai fazer. Porque se você pensar milhões de ideias do que Deus vai fazer e como vai fazer, Ele ainda te surpreende. Só de você orar por Israel, você já é abençoado. Eu tenho comprovado isso. Israel é um país pequeno. Israel que você olha, né, parece deserto. Israel que 80% do mundo odeia. Mas é o país da inteligência, da prosperidade. É o país abençoado. É um leãozinho, é um leão. É um leãozinho, filho do leão de Judá. Grande, um grande Deus, Jesus. Veja quem é Israel. Amém? Então, do mesmo jeito, Deus nos deixou aqui, ó, escrito para nós, através dos seus escritores, inspirados pelo Espírito Santo. Guarda bem. É tua oportunidade de mudança e de ser vitoriosa e vitorioso. Diga para Deus quem é você. E Deus vai te mostrar em quem Ele te transforma. E você vai ser feliz, abençoada, próspero. Você vai ter a mão de Deus contigo e vai ser marcado para o resto da vida como quem lutou com Deus e venceu. Amém? Entende? Não derrubou Deus, não. Recebeu a bênção. Convenceu Deus que era merecedor. Fica na paz de Jesus.